Altamira, Pará, dia 5 de maio de 2023, em plena Avenida 7 de Setembro. Nós estamos aqui fazendo uma avaliação do projeto de arborização de Altamira, que é incipiente, é deficitário. E aqui nós temos essa espécie arbórea que é o maxarimbé, só que a base está sempre comprometida com esse manejo que é inadequado para se manter as árvores do projeto de arborização da zona urbana de Altamira. Mas nós observamos que ainda assim o veículo está debaixo de sombra no estacionamento. Olha aí, deve ser este o desenho, a proposta nessa artéria de Altamira. Aqui nós temos outro maxarimbé, onde a calçada compromete a planta, a árvore. Deve ser quebrada essa calçada, intercalar pelo menos 1,5 metro, 2 metros da calçada com gramado. Mas o veículo está sendo sombreado aqui, ó. É isso? Graças a Deus. Aqui nós temos outra árvore de maxarimbé, só que produz o sombreamento das calçadas, diminui o calor do microclima aqui de Altamira. Mas infelizmente o manejo é este aqui, e é necessário que as pessoas tenham acesso a um conhecimento de que este manejo aqui é inadequado e vai promover a morte progressiva das árvores de maxarimbé. É necessário prosseguir com essa proposta de um lado e do outro. Aqui nós vemos calçada a pleno sol, Avenida 7 de Setembro, sem arborização eficiente ou efetiva. Aqui nós já temos um desenho, um esboço de como deve ser a arborização na 7 de Setembro e nas demais avenidas, ruas de Altamira, Pará. Olha aí a diferença, não é isso? O veículo fica aqui debaixo recebendo sombra. Aqui já tem o quê? Aqui já é uma área árida e deveriam existir mais árvores tipo maxarimbé, ou de porte mais baixo. E ali nós temos outra árvore de maxarimbé. E olha o volume de sombra, a área tão grande da projeção da copa da sombra. É 100% de sombra, 100%. E imaginemos se lá do outro lado da outra calçada tivesse a mesma proposta. Toda essa avenida estaria com asfalto sombreado de um lado e do outro. Há tempo para a gente fazer essa transformação. Olha aqui, ó. Olha o dossel desta árvore, que é maxarimbé. E aqui nós vemos que a base está com o manejo errado. Se quisermos garantir a sobrevivência deste maxarimbé, produzindo tanto serviço ecológico, nós devemos quebrar essa calçada, quebrar ela até aqui, plantar grama 1,5 metro, 2 metros ao redor e deixar o solo livre, porque a água da chuva não está matando a sede desse pé de maxarimbé, porque a água da chuva só infiltra aqui, é bem pouco, e lá a água não está infiltrando, porque tem muita calçada e asfalto. E é tão bom a gente ficar aqui embaixo, mas a gente tem que cuidar da vida da árvore para poder a gente ter vida boa na zona urbana. Aqui, ó, tá vendo? É largo. A copa, ela realmente tem uma arquitetura propícia para promover a arborização da zona urbana de Altamira. É necessário
é quebrar essa proposta de se plantar somente ipê ou maxarimbé ou fix na zona urbana de Altamira. E aqui nós observamos que é o sertãozão, em plena área próxima à linha do Equador. Nós devemos promover a arborização para que as avenidas tenham um telhado arbóreo de sombra promovida por espécies arbóreas. Aqui nós temos outra espécie. Essa é a espécie arbórea que tem uma boa arquitetura de copa e é necessário se coletar semente e produzir mudas para fazer a dispersão na cidade de Altamira, também utilizando essa espécie arbórea. E essa cobertura com infraestrutura metálica otimiza a formação de calor, mas a escola deve localizar espaços disponíveis para ocupar com mudas de espécies arbóreas. Ficamos aqui com o salmo de número 1, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Altamira, Pará, dia 4 de maio de 2023. Rua 7 de setembro, com a Travessa Pedro Gomes. Essa Travessa Pedro Gomes tem uma calçada aqui que parece uma rua, não é assim? E no entanto, cadê o gramado? Cadê as árvores desta avenida? Então nós necessitamos arborizar esta avenida, tanto de um lado como do outro. As calçadas são largas, mas não existe arborização. Árvores pingadas. Eis aí uma das principais causas de Altamira ser quente, calor em excesso. As calçadas, aqui nós estamos vendo uma testemunha, no caso, uma calçada que é larga. Essa calçada tem essa largura que nós estamos vendo aqui. E a calçada que fica na frente daquele hospital ali tem quase a mesma largura. Olha lá, ó. Não existe arborização regular. Do lado da frente, do fundo, um muro muito comprido e calçada larga, mas não existe arborização regular. Agora vejamos, essa calçada também é larga, mas nessa cabeceira, nessa extremidade, existe esse jambeiro. É a prova de que o jambeiro aqui tem espaço para ser plantado mudas de jambeiro, de outra espécie arbórea, porque olha a largura desta calçada aqui. Nós temos um jambeiro, mas por incrível que pareça, só existe esse jambeiro nessa extremidade. É necessário arborizar essa avenida aqui, essa rua 7 de setembro, do lado direito e do lado esquerdo, porque tem calçada suficiente. Olha lá, a calçada larga, ó, para arborizar. As motos ficam tudo a pleno sol. E o espaço que nós temos aqui, ó, esse espaço pode ser arborizado sim, porque nós temos um exemplo prático aqui desse jambeiro, ó. O único problema é o que nós já conhecemos, que é plantar a muda da árvore, mas não pavimentar a periferia do sistema radicular, gramar. Mas tudo mostra na prática que o que falta é a gente ter coragem e cair na real de que nós dependemos das árvores que Deus criou. Olha a largura dessa calçada,
Olha, gente, do outro lado, do lado direito, é do mesmo jeito a calçada. Tem essa largura, o estacionamento de veículos, que deveria ou deve estar com árvores aqui ao longo desta rua. E nós vemos aqui, ó, o exemplo do jambeiro com a copa densa, não está atrapalhando, nem está sendo atrapalhado pela fiação elétrica. E aqui muita estrutura comercial, muitos veículos, muita calçada, mas calçada que deveria estar intercalada com gramado. Solo com gramado vai diminuir a temperatura local, porque o solo vai receber água e vai refrigerar a zona urbana através da evapotranspiração do gramado. Árvores de porte baixo plantadas de forma ordenada, tanto do lado direito como do lado esquerdo dessa artéria que nós estamos percorrendo. E essa artéria, ela é extensa, ela corta quase que uma extremidade à outra da cidade de Altamira. Olha aqui, olha a largura dessa calçada, não é diferente. Essa sombra aqui é a sombra das infraestruturas, mas essa sombra não é suficiente, porque quando o sol muda de posição, fica a calçada recebendo luz do sol de forma direta. Há necessidade sim de arborizar essas calçadas de Altamira, porque a perspectiva futura é de vendavais numa cidade como essa. Pelo que a gente observa, já tem acontecido, já aconteceu aqui de vendavais. Eu conversei com um morador daqui, ele disse que já houve um vendaval que arrancou todo essa proteção dos comércios. E aqui, olha, o quanto de moto tem, eles colocam essa cobertura, essa proteção para não esquentar. O conforto térmico oriundo das árvores, ninguém pode substituir por celular, por máquina, por equipamento. Ninguém pode substituir os reguladores naturais com a tecnologia. Olha aqui a calçada. Olha aí. A calçada larga, mas não tem arborização. E a gente atravessa a rua e continua a mesma situação de exposição da população a excesso de radiação da luz do sol. E aqui, de um lado e do outro, isso aqui é uma infraestrutura, uma escola que tem pouca árvore, deveria ter mais árvores para refrigerar a parte interna. Ainda mais que a cobertura é de eternite, que esquenta, né? Então nós vemos aqui, olha, uma infraestrutura que é uma instituição que é referência aqui. Nós vamos ver aqui na frente a calçada sem arborização e excesso de calor. Tem um gramado, mas essa infraestrutura aqui é um banco. E é o Banco da Amazônia, tá ali. Esse Banco da Amazônia, essa área aqui era para ser um bosque, porque é Banco da Amazônia. Aí quando o turista chegasse aqui, ó, realmente esse banco é da Amazônia, porque a frente está cheia de árvores. Mas não, aqui é calçada. A gente observa a frente aqui, a lateral, a calçada larga,
E aqui é o Banco da Amazônia, infelizmente deveria estar com um bosque, né? Aqui na frente, organizado, não tem fio aqui para atrapalhar, né? Para impedir o desenvolvimento das árvores. E aqui, olha, calçada larga. Olha a largura dessa calçada. Tem ruas aí no Brasil que é da largura dessa calçada aqui. E a calçada não tem árvore. Aquelas árvores ali do meio não podemos contar só com aquelas árvores. Devemos arborizar aqui para quando o camarada estacionar o veículo. Quando entrar no veículo, o veículo tá frio, mas aqui tá virando. Aqui é quente, ó. O camarada estaciona um carro, ou minha mulher estaciona e vem entrar num carro desse, é um sofrimento. E uma calçada dessa deveria estar intercalada com gramado e ocupada com árvores. Bem, a gente observa que pela média destes vídeos aqui na zona urbana de Altamira não é diferente. Essa avenida aqui é a avenida de Djalma Dutra. Plantaram árvores ali, mas algumas delas vão morrer, estão morrendo porque estão sufocadas por excesso de calçada, como aquela ali, ó. Excesso de calçada. E se tivéssemos aquela outra parte lá arborizada, ia compensar. Olha aqui, ó. Essa árvore, a base é toda pavimentada, né? E se não quebrar essa calçada e deixar a árvore livre, ela vai morrer. Bem, não podemos deixar aquela calçada sem árvore, justificando a presença destas árvores aqui, negativo. Quando a gente chega aqui, ó, aí vira um sertãozão, é um calor terrível. Essa infraestrutura aqui tem aquela cerca viva ali, é uma boa alternativa, mas o pátio é pavimentado, não tem uma árvore sequer. Deveriam existir árvores de porte baixo aqui, porque espaço tem. Quebrar essa calçada, olha, se Altamira colocar a dificuldade, o trabalho de quebrar a calçada para implantar árvore, depois o vento vai quebrar telhado e quebrar até o ser humano, né? Porque vendaval não respeita ninguém. É melhor quebrar a calçada, graças a Deus, e plantar as mudinhas de árvore, fazer o trabalho de mutirão. Não é necessário o poder público arcar com tudo, é preciso conclamar toda a população. É melhor quebrar essa calçada do que depois chorar por excesso de telhados arrancados na cidade de Altamira, ou mesmo enchente e chuva de granizo, que também destrói telhado. Quebra essas calçadas a curto, médio, longo prazo. Isso aqui é uma estrutura metálica. A alternativa é cerca viva na parte interna, na parte externa, para diminuir esse calor que a gente sente. Olha lá, aquela jovem está com a sombrinha. E choveu essa noite, viu? Graças a Deus. Olha, o céu está com nuvens esparsas. Mas essa sombrinha aí aberta não é porque está próximo da linha do Equador, não. O calor aqui é local. É gerado pela ilha de calor, que é o excesso de calçada na zona urbana de Altamira. E eu morei aqui na região, graças a Deus, de abril de 1980 até março de 2001, depois novembro de 2003 até novembro de 2006, mas não havia esse excesso de calor. Outra calçada aqui, ó, que tem espaço suficiente para implantar árvores de porte baixo, mas este é o perfil, é a média. Eu estarei viajando com a minha esposa para Macapá, se Deus quiser, dia 9 de maio. Mas as instituições que permanecem aqui, que estão aqui, devem fazer um trabalho mais acurado, com tempo.
e com estratégia, planejamento para envolver toda a população. É um negócio sério, viu? Já pensou você estar na sua casa, forma um vendaval, sua casinha bonita, um telhado bem feito, o vento arranca tudo, e aí? Vai ficar muito caro, né, assim? E o risco de ter dano de vida humana. Olha aí, ó. Uma parede dessa tão grande, alta, cores que geram calor, armazenam calor. Olha a calçada tão larga. E eles ainda colocam essa caixa de pedra aqui que esquenta. E cadê o componente vegetal? Cadê as árvores aqui? Cadê? E em cima não tem barreira, que tem espaço para plantar árvore, intercalar com calçada. Esse lugar, essa caixa aqui, ó, dá para aproveitar para tirar esse concreto branco, esse gorgulho branco, e plantar uma cerca viva que fique mais ou menos nessa altura aqui, ó, nessa altura aqui, ó, e deixando a parede livre. E a cerca viva vai otimizar um melhor percentual de umidade no ar. Para que ficar uma calçada dessa impedindo que o solo urbano seja molhado, irrigado com as águas da chuva? E a pessoa estaciona um veículo aqui não pode estacionar, mas acontece que o pedestre sofre aqui, a cidade, porque calçada impermeabilizada é uma coxa de retalho de ilha de calor. Agora vamos somar quantas áreas de solo na zona urbana de Altamira tem impermeabilizadas com calçada tipo essa aqui. E quanto calor é gerado pela soma dessas calçadas, em função de não ter arborização, nem a grama, o gramado. Aqui nós já estamos na parte mais interna da 7 de setembro. Olha aqui os carros estacionados, não tem arborização, a calçada também não tem arborização, nem gramado. De um lado e do outro a gente observa que é o mesmo traçado. Aqui a calçada, ó, aqui era o lugar de uma árvore. Olha aqui, ó, a árvore morreu, tá aqui, ó, tá vendo? Morreu, a árvore morreu a árvore. E o que restou? Ferro, calor. Como é que a pessoa vai se sentir bem sentado aqui esperando transporte? Estacionamento sem arborização. É de um lado e do outro que tem esse mesmo perfil. Olha aqui, ó. Cores de fachadas de lojas que otimizam a geração de calor, que armazena muito calor, reflete pouco calor, armazena e otimiza o excesso de calor na cidade. Aqui nós vemos a calçada, ou as calçadas, que são calçadas largas. Vocês observam que aqui no norte do Brasil, olha, as calçadas são largas, né? Assim, graças a Deus, é muito espaço. As avenidas, as ruas são largas, olha, calçada larga. Estacionamento sem arborização. A falta de estruturas vegetais vão agravando o excesso de calor nas cidades. E ainda que as calçadas são pintadas com cores que geram mais calor. Essa senhora está aí, ó, com a sombrinha aberta, e o excesso de calor. Se nós tivéssemos árvore aqui, ó, de forma regular, de um lado do outro, ela não estaria com essa sombrinha aberta, né, assim. E aí é uma contradição, é um discurso contraditório. Vamos defender a mata, a floresta amazônica,
Altamira está na área de floresta amazônica, né? Assim, de ecossistema, a influência. Ia no jornal, ia na TV, mas aonde se vive 24 horas, aqui é a Rua 7 de Setembro, Rua 7 de Setembro. Essa rua aqui, viu? Ela desce aqui, as calçadas, olha aí, ó. Cadê as árvores? Umas árvores pingadas, que não trazem realmente a otimização de ar úmido na cidade. E aí a Rua 7 de Setembro, essa é a rua principal, é o coração da área comercial de Altamira. Cadê as árvores? Calçada pintada com cor que acumula calor, portanto gera calor. Aqui são calçadas que são responsáveis pela formação de ilha de calor. Altamira é uma ilha de calor, ou seja, a infraestrutura urbana ela contribui para agravar o excesso de calor. O sol Deus criou, é luz, é calor, é energia, mas necessita de árvores para interceptar esse poder do sol de produzir calor de luz, né? Poderoso é Deus. Aqui também, aqui nós temos outra calçada sem árvore. Aí Altamira vai ser o paraíso dos vendavais. Do jeito que vai mesmo, porque todo carro tem que ter freio. Motorista, se tem um carro e sabe que o carro não tem freio, sabe que vai morrer por causa de acidente. As árvores funcionam como freio do vento. Se não tiver árvore na cidade, o vento vai se desembestar e vai arrancar tudo que é telhado de casa. Então é necessário a gente pedir a Deus sabedoria. E olha aí, ó, é criança, é adulto, jovem, tudo com sombrinha, guarda-sol para evitar o excesso de calor. Aqui interessante é que o traçado da construção do projeto de Belo Monte, eles trouxeram uma proposta dizendo que ia reordenar o espaço urbano, de fato, otimizar o espaço, gerando mais espaço para o estacionamento de veículos. Mas entendam, devemos meditar. O projeto de construção da hidrelétrica de Belo Monte não foi um projeto que trouxe sustentabilidade ou ingresso nessa sustentabilidade na zona urbana de Altamira. Tá aqui, ó. O camarada pegou a moto e cobriu. Não tem... O projeto de arborização da zona urbana não deixaram esse legado. Porque houve uma proposta de reordenamento do espaço urbano de Altamira, pois aqui existia uma dificuldade muito grande de estacionar veículos. Eles diminuíram esta limitação, gerando mais espaço na Rua 7 de Setembro. Mas como o projeto de construção do projeto de Belo Monte, da hidrelétrica, pautou muito na questão de respeito ao meio ambiente, eles esqueceram de deixar um legado para a cidade de Altamira. Na época que existia um grande volume de verba que foram alocados para a construção desse projeto de Belo Monte, eles não deixaram Altamira arborizada. Dá para ele falar um pouco? Cortaram muita árvore para construir a hidrelétrica e esqueceram de arborizar a cidade. E aqui tá aqui, ó, a árvore, ó, morreu.
E Altamira vai se transformar no paraíso dos vendavais. Porque quando o vendaval vem, não respeita rico, pobre, nem quem mora debaixo da ponte. Arranca tudo. E o cabo aqui tem respeito e temor a Deus, ele respeita seus filhos e sua esposa. Ele não brinca com Deus, não. Ele respeita, porque com Deus não se brinca. Aqui está a calçada, nós estamos vendo, olha. Sem arborização. Infelizmente, nós já estamos chegando ao final da Rua 7 de Setembro. Eu falo infelizmente, é porque infelizmente é esse panorama. E vimos ali em outra cidade. E se nós fizermos uma maratona nesse nosso Brasil, não vai ser diferente. Aqui não existe legado de sustentabilidade, não existe. E é necessário a gente acordar. É como diz a Bíblia: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Nós devemos despertar e saber que a vinda de Jesus Cristo está próxima. Por isso que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 31b. A poluição sonora está aqui, ó. Olha lá, Brasil, olha aí, Móvel Elétrico, olha lá, Brasil. Poluição sonora, né? Assim, gerada por esse carro aí de propaganda. Se nós tivéssemos mais árvores aqui, ia diminuir esse ruído, que as árvores servem como redutor de poluição sonora. Aqui nós temos uma infraestrutura. Essa infraestrutura também não possui árvores na frente, e deveria estar toda repleta de árvores. Nós vamos lembrar o seguinte: quando nós pegamos a extremidade da Rua 7 de Setembro, olha só, vocês lembram que nós filmamos, eu filmei um pé de jambeiro, um jambeiro? Parece ironia, né? Assim, olha o outro jambeiro aonde está. Ei, olha a distância, hein, que nós percorremos, olha aí. No começo da Rua 7 de Setembro, nós vimos lá atrás, nós filmamos um jambeiro. E agora no final da Rua 7 de Setembro, graças a Deus, nós temos esse jambeiro, olha aí, tá vendo? E mesmo assim tem que quebrar essas laterais e deixar o jambeiro livre, né? Assim? Mas olha aí, ó. Olha lá, ó. Nós saímos lá daquela extremidade, bem lá na frente. É uma ironia, não é assim? É ironia, vocês entendem, que imaginemos esta avenida com uma diversidade de árvores no poste deste jambeiro. Olha aí, tá vendo? De um lado e do outro, é claro. Aqui de baixo parece que tem ar-condicionado ligado, e é a árvore, tá vendo aí? O dossel fechado, sombra, e atravessou a rua, chegou no asfalto, excesso de calor. Excesso de calor. Olha aqui, ó. Tá vendo lá? Olha lá, ó. Agora nós vamos ver a frente dessa infraestrutura vegetal, uma estrutura umidificadora, que é o jambeiro. Olha aí. Nós precisamos aprender, porque alguém plantou esse jambeiro aí. E o ambiente aqui está nos dando uma lição. Olha aqui. Era para ter árvores de um lado e do outro ao longo dessa Rua 7 de Setembro, em Altamira, Pará. E aqui a gente há de convir o seguinte, que existe uma calha natural formada pelas paredes das casas, que canalizam o vento que vem do rio Xingu. Agora imaginemos, olha lá,
As folhas do jambeiro estão movimentando porque vem vento, ou ventos oriundos do rio Xingu. Agora imaginemos se essa rua 7 de setembro fosse toda arborizada, de um lado e do outro, a semelhança desta árvore aqui, e fosse regular a arborização. Tem espaço para se fazer isso, mas a Secretaria de Meio Ambiente, Poder Judiciário, Ministério Público, porque vai trabalhar com direito ambiental, especialização, né, assim? CEPLAC, Embrapa, Emater, ONGs, Universidade Federal do Pará, Universidade Estadual, IBAMA. Nós devemos, pelo menos, lembrar do que Deus fala, né? Em Gênesis 2,15, que Ele colocou a gente sobre a face da terra, que é o Jardim do Éden, para sobreviver, ter seu ramo de sobrevivência, seu negócio, mas também guardar. Guardar é plantar árvore na cidade para guardar a integridade ambiental e garantir uma sobrevivência saudável para a nossa geração, a geração, nossos filhos, netos e a geração futura, né, assim? Bem, agradecemos a Deus por essa oportunidade e não é difícil entender porque existe excesso de calor em Altamira. Aqui é outra artéria, Travessa Comandante Castilho, aqui ó, Travessa Comandante Castilho, e a avenida é a Avenida 7 de Setembro. Olha lá a situação na frente. Cadê as árvores? Ali nós vamos passar e conhecer o rio, o Igarapé Altamira. Cadê as árvores de Altamira? Cadê as árvores? Calçadas largas. Cadê as árvores? Outra travessa aqui. Cadê as árvores? Eis a pergunta. Nós podemos responder. Vamos arborizar Altamira, graças a Deus. Olha aqui, esse lado aqui pelo menos não tem fiação, e calçada tem com sobra para arborizar. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. Bom dia, nós estamos aqui na cidade de Duluth, na Geórgia, Estados Unidos da América. Viemos aqui com a família, com a minha esposa, Maria do Socorro, minha filha Anne Rebeca, meu genro Steve, minha neta Chloe, o meu netinho Filipe, uma clínica pediátrica. E na zona urbana, essa clínica fica na periferia da rodovia. Vocês estão vendo aqui, ó, é uma rodovia. E essa rodovia, ela está com uma ocupação antrópica bem equilibrada, onde a gente percebe o gramado, calçadas intercaladas com gramado. E vocês observam que do outro lado é o mesmo traçado de ocupação urbana. E ao longo dessa rodovia, toda a ocupação urbana vai seguir esse mesmo padrão. Isso aqui é um estacionamento e existe esse gramado e essa faixa de solo que não é impermeabilizado e nem é pavimentado, se respeitando o espaço das árvores. Vocês estão vendo aí, ó, árvores com dossel bem denso, e vocês estão vendo que aqui passa a fiação e eles convivem bem com a eletrificação da zona urbana
e arborização, porque existe uma disposição para manter esse equilíbrio através da poda sistemática. Então cada dono de estabelecimento, ele mantém uma árvore daquela na sua integridade e podando. Esse critério de manter gramado intercalado com calçada na zona urbana e a presença de árvores exuberantes e no solo, eles deixam que todo o material que vai caindo das árvores, a biomassa, caiam sobre o solo, e eles ainda acrescentam esse material sobre o solo, que vocês estão vendo aqui. Isso impede aquecimento do solo, favorece a infiltração das águas da chuva, e o mulch funciona como, faz o efeito tampão, evita a evaporação das águas da chuva. Vocês estão vendo aqui que esse material é um material mais escuro, foi colocado aqui recentemente. Então, tanto nas residências como nos comércios, esse é o critério. Aqui é uma clínica, vocês estão vendo aqui, é um espaço de uma clínica, e existem uma variação de espécies arbóreas. Aparentemente essa espécie aqui é da família da goiabeira, não é isso? Aqui nós estamos vendo quais são os tipos de estabelecimento que existe aqui. É uma unidade de clínica particular. Ali a vovó Socorro está passeando com o netinho. Vovó Socorro passeando com o nosso neto, o filho. Deixa eu mostrar as minhas folhas. As folhas que estão caindo, elas vão mudando de cor. E aqui é o período da queda das folhas, que a minha esposa está mostrando, que nós estamos nesse período de mudança de estação, e as árvores começam a mudar as cores das folhas. E aqui, olha, carros estacionados, produto de alta tecnologia. Então nós vemos aqui a tecnologia japonesa, a Toyota, tecnologia norte-americana, a Dodge, Toyota, tecnologia também. E aqui já é outra marca de veículo, né? A Cura. Mas a tecnologia está respeitando os reguladores naturais do meio ambiente, a rodovia, e nós temos aqui, ó, residências, o comércio, mais uma ilha de árvore. Isso aqui é em toda a Geórgia, todo o estado. Ontem nós saímos de Lawrenceville e fomos para Sevierville. Lawrenceville na Geórgia, Sevierville no Tennessee. Em torno de 294 quilômetros, quase 300 quilômetros. E é desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, a lateral dessa clínica aqui, ó, ela é toda composta por esse talhão de árvores. Aí vocês estão observando, olha, um talhão de árvore, a via pública, a água da chuva, ela cai nessas ilhas de árvores e infiltra no solo, porque isso aqui é zona urbana. Infelizmente no Brasil tem região da zona rural que não está nem assim. Olha aqui, ó, então vocês estão vendo, o solo
tem o gramado. Estão vendo o gramado e mulch. Olha aí o solo, ó. O solo está coberto, está úmido, ó. O solo está úmido porque eles não botam fogo aqui, eles deixam que haja a deposição dos folíolos do pinus. Pinus, que é uma das árvores que vocês estão vendo aqui. Aqui, ó. Aqui nós temos o pinus. E aqui, o que é que nós estamos vendo aqui? Primeiro, aqui embaixo, nós temos a presença de água. Aparentemente parece ser um córrego, mas as águas da chuva eles ainda canalizam. Vocês estão vendo ali, existe essa rampa totalmente ocupada com árvores, e essa água está refrigerando o ambiente urbano. E quantas áreas estão desse jeito na zona urbana aqui na Geórgia, nos Estados Unidos da América? Então justamente a gente anda no litoral brasileiro, as cidades litorâneas e as calçadas, e o espaço entre o mar e o asfalto não é assim. É tudo ao contrário. Então vocês estão vendo aqui, ó, aqui já é outro estabelecimento. É uma clínica médica. A tecnologia da medicina, graças a Deus, eu creio que está aí. Não é isso? Porque no Brasil também a medicina tem seu avanço científico, graças a Deus. Mas vocês estão percebendo que de lá daquela clínica para essa clínica, existe um espaço intercalado com árvores. Vocês estão vendo aqui, ó, pinos. E todo esse material que está caindo aqui, imagine quantos metros quadrados no estado da Geórgia não tem desse jeito. O solo está úmido na zona urbana porque esse material está cobrindo o solo de uma forma natural. Isso aqui é que é serviço ecológico prestado pelas árvores de sombra. E aí vocês estão vendo esse espaço que é o espaço para drenar a água da chuva. E vocês viram aquela tubulação lá embaixo que vai cair aqui, e a água da chuva vai retornar para o solo. Então esse método, esse critério de ocupação do espaço urbano aqui nos Estados Unidos evita a formação de enchentes na zona urbana. Aí vocês estão vendo aqui é um pátio, está pavimentado, mas nós temos aqui uma grande área com solo que está permeabilizado, e eles ainda têm uma estética. Eles formam uma circunferência, mas circunferência com esse material aqui, não pavimento. Esse material é uma cobertura que chama mulch. O solo está frio, está úmido, mas ele está coberto. Então isso aqui é feito por mãos humanas, ajudando a natureza a fluir todo o serviço ecológico que Deus imprimiu, imputou no meio ambiente. Olha aqui, calçada mínima e faixa de gramado intercalado com calçada. E olha lá na frente, olha. Aqui nós temos semáforos, tecnologia, mas logo lá na frente nós temos o que? Bosque, árvore. Na frente desse estabelecimento comercial, aqui tem uma quantidade imensa de árvores. Olha aqui a perspectiva de paisagem. Sempre nós temos o componente arbóreo compensando a irradiação solar, e o céu está sempre com nuvens
estacionadas. Porque se essa área aqui não tivesse essa cobertura vegetal, as nuvens estariam em movimentação e sendo dissipadas. Porque a evaporação é diferente da evapotranspiração. Então as árvores na zona urbana, elas têm um serviço ecológico de grande valor. Então essas árvores aqui, elas vão promover a compensação da temperatura mínima e máxima do microclima. E a chuva, ela vai ser regulada por essas árvores que vocês estão vendo aqui, porque ao respeito pela presença do componente vegetal, arbustivo, herbáceo e arbóreo. Então sempre eles utilizam esse critério de intercalar árvores com as residências, com os comércios. E graças a Deus nós estamos aqui 1h da tarde, 1h19, e um vento úmido, um vento que ele está sendo reabastecido com as águas da chuva através da liberação de uma água que o solo retém, porque o solo aqui tem uma disposição muito grande, muito volume de raízes das árvores que vão justamente fixar a água no solo. Nós ainda temos a oportunidade de reconstruir toda a degradação ambiental, tanto na zona urbana como na zona rural. A gente observa aqui no Brasil, áreas da zona rural, elas não têm essa cobertura vegetal que tem aqui na zona urbana. Agora imagine, ao invés de plantar grama na entrada das propriedades, estão colocando herbicida, deixando o solo descoberto. Então vocês estão vendo aqui, ó, o estacionamento, o carro, os veículos estão debaixo da sombra das árvores. Não existe estrutura metálica aqui para que se estacione o veículo. Então nós vemos aqui, ó, 1h20 aqui da tarde. E no local de asfalto existe a projeção das árvores que produz sombra no asfalto. Então quando o vento se desloca, ele se desloca de forma controlada pela própria estrutura vegetal. E aqui nós temos uma clínica de terapia. A minha netinha foi numa clínica pediátrica. Lá no fundo nós temos esse critério de manutenção de árvores, que são árvores altas, como a gente percebe aqui. Existe esse componente vegetal que é arbustivo, eles mantêm nesse poste com o trabalho de paisagismo. São profissionais que vêm aqui periodicamente e fazem o corte, a poda, né, desses vegetais. Então nós vamos aqui observar em loco. Tá aqui a cobertura vegetal arbórea. Vamos ver ali o que é que tem ali dentro. Olha aqui, calçada, asfalto, meio fio. E eles plantam a vegetação herbácea. Vocês estão vendo aqui, ó, essa vegetação herbácea é uma faixa. E lá no fundo
Parece que tá na mata, né? Na floresta amazônica, em pleno Duluth, na Geórgia, nos Estados Unidos. Aí vocês estão vendo aqui a circunferência desta árvore. E olha lá, tecnologia clínica de fisioterapia, pediatria, os sinais de tecnologia automobilística. E olha o fundo, e olha a lateral. Lá do outro lado é onde passa a pista, o asfalto. Tá vendo aqui, ó? Essa é a faixa. Isso aqui os norte-americanos dessa região têm mais conhecimento de ecossistema do que, infelizmente, a maioria dos brasileiros. Porque olha aqui, ó. Isso aqui é na zona urbana. E em Belém, é claro, né? Tem as exceções. Em Belém, o ser humano lá, os paraenses, eles conhecem um pouco de talhões de ecossistema, mas é uma exceção. Mas aqui predomina essa cultura de respeito ao meio ambiente. Então vocês estão vendo aqui essa árvore, ó. E foi feito um planejamento para chegar na parte de cima. Nós temos a vegetação herbácea e no fundo nós temos essa mata, né? É uma reserva. Então aqui na zona urbana todo lugar tem reserva natural, tá aqui, todo lugar, ó. Tá vendo? Olha aqui. Quer dizer, graças a Deus. Olha aí. No Brasil existe, digamos, a região do Paraná, Maringá. Maringá tem uma escola de respeito aos recursos naturais na zona urbana, mas quando a gente chega sobrevoando a região, o que é que a gente vê? A zona rural com solo totalmente mecanizado. E aí a zona rural, ao invés da zona rural lá na região do Paraná, está fazendo uma agricultura com mais sustentabilidade, evitando a monocultura da soja, né? Que deixa o solo na zona rural totalmente descoberto. É o contrário, na zona urbana a gente vê vegetação e uma arborização. Não é igual aqui, né? Porque aqui é que deve ser o que se chama, né, comumente de modelo. Porque na verdade existe uma soma de arranjos de ocupação urbana que deve manter um consenso. Olha aí. Então o indivíduo está aqui na zona urbana e está a criança vem aqui, se quiser fazer uma trilha aqui dentro, se tiver os equipamentos de API, faz, né? Tranquilamente, está aqui. Isso aqui no Brasil, para a gente ver, vai ter que ir para a floresta amazônica, ou então sair 60, 70, 200 quilômetros da zona urbana ou 300 para entrar numa área parecida com essa. Olha aqui, isso aqui é na zona urbana, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é um pinus, aqui na frente. Aqui é outro pinus. Isso aqui eu me lembro que quando eu andava lá na 15, andei em várias regiões ali, graças a Deus, na Transamazônica. Quando ia escolher área para plantar cacaueira, eu me deparei, todo mundo da CEPLAC, da Extensão Rural, se deparou com mata desse jeito, né? E aí a gente fazia a coleta de amostra de solo para ver se o solo era propício ao cultivo do cacaueiro. Mas aqui nós estamos a um passo da zona urbana, graças a Deus. Então eu estou pisando aqui nesse solo, o solo macio. Aqui já está mais próximo do urbanizado, mas o solo está sendo protegido
e o homem e a mulher está garantindo a cobertura seca, ó, o mulch sobre o solo. Então aqui a criança tem um laboratório de escola e educação ecológica. A água que cai sobre esse solo que está impermeabilizado vai ser drenada e vai cair lá, ó. Tá vendo aqui? E vai abastecer o solo com a vegetação arbórea diversificada. E ainda assim, mesmo com toda essa disposição de solo com cobertura vegetal arbórea, aonde tem essa árvore aqui, o solo está sendo mantido, manejo ecológico do solo. Isso aqui é um manejo agroecológico do solo. Isso aqui é a biomassa que é colocada aqui, ó, sobre o solo. Podem ver, ó, o solo está úmido. E 1h29 da tarde. E a árvore tem um espaço muito grande na projeção da copa e do sistema radicular para evitar a morte da árvore. E aqui, veja só, quando a gente vem aqui, esse solo, eles não impermeabilizam. Entre a parede da infraestrutura e o meio-fio, existe o solo coberto, porque quando a água bate aqui, ela infiltra, ela não escorre. Então todo o volume de água que cai da chuva vai sendo infiltrada. Aqui vocês estão vendo que já tem um processo de erosão laminar, mas eles vão compensar isso aqui. Eles vão cobrir esse solo. Se o solo não tiver coberto, como está aqui, a água vai escorrer e aí vai provocar o quê? Em locais que tem muito solo impermeabilizado, vai provocar as enchentes. E isso funciona pelo respeito às leis, aos compêndios de leis, né? Leis ambientais, de comportamento, de respeito ao meio ambiente. Aqui é um estabelecimento onde tem, vocês estão vendo aqui, ó, essa canaleta para captar a água da chuva, mas a água da chuva vai cair aqui, ó, e vai recarregar aquela unidade de gestão ambiental ou gestão do potencial hidrológico, que são as árvores, e o ciclo da água vai ficar equilibrado. Aqui é uma área de brinquedo, não é calçada. Aqui é um manto de carbono, né? Matéria de árvore triturada, galho ou tronco triturado, e ali o gramado e ali os brinquedos para as crianças que estão interagindo com um meio ambiente urbano. Essas crianças, é claro que elas têm uma escola de respeito ao meio ambiente, uma vivência prática. Ali nós temos um tipo de leguminosa lá no fundo, então ela fixa nitrogênio. E ali onde estão aqueles brinquedos, a calçada é mínima, mas o gramado é muito grande. Isso impede a formação de ilhas de calor na zona urbana. Aqui, ó, sempre assim, entre uma infraestrutura, é isso? Residencial, comercial ou recreativa, nós temos uma faixa, uma ilha de árvores que ficam entre as infraestruturas. Tá aqui, não é isso? Esse material que está sobre o solo aqui, eles têm unidades na região, no estado, aparentemente é privada, que tritura o material de árvores que foram cortadas de forma respeitosa, né? É um critério de respeito ao meio ambiente, e cobre o solo. Eles não fazem calçada aqui, ó. Então a água da chuva que cai, as árvores estão interceptando e armazenando nas folhas, vão liberando gradualmente, escorrem essas águas ao longo, né, do tronco das árvores,
vem de forma bem controlada, cai na projeção do sistema radicular e a água aqui escorre nas árvores, no tronco, vem do sistema radicular e infiltra, porque as raízes, elas têm o papel de arado biológico no solo. Então, como que vai haver risco de enchente aqui na zona urbana com esse critério? Olha a distância que está essa residência, esse prédio, essa infraestrutura e aquela de lá, né? Então, eu, antes de vir aqui, lendo alguns livros, estudando, ouvindo e aprendendo com algumas pessoas a respeito dessa questão ambiental, ecológica, eu imaginava que as cidades devem ser assim, mas do imaginário meu, Deus concretizou e permitiu, que Deus é que é bom, que eu viesse aqui para ver em loco e registrar essas imagens e compartilhar com vocês. Isso aqui é uma unidade para prestar serviço à criança. Nós estamos vendo aqui, e olha só o porte desta árvore. Isso aqui não é acaso. E os norte-americanos, eles têm uma influência cultural muito grande da Alemanha, né? Dos europeus. E olha aí. Isso aqui é uma unidade de atendimento para criança. E olha a maravilha, o componente arbustivo com uma manutenção a rigor. Uma árvore de porte baixo, como eles têm critério, outra de porte baixo, predomina o pinus, que é típico aqui da região. No entanto, não só a árvore de porte alto, mas nós temos árvore de porte baixo. Suponhamos que aqui fosse um cacaueiro. Então, por que aqui tem árvore de porte alto e no Brasil a área de cultivo de cacaueiro não pode ter árvore, não é, de porte mais alto? Porque o sistema radicular desta árvore aqui, é claro, que é mais profundo do que esta aqui. Então, nem só de sistema radicular de cacaueiro, que é mais raso, depende o meio ambiente no Brasil, principalmente em área rural. Depende, sobretudo, de árvores que tem um sistema radicular mais profundo, como vocês estão vendo aqui. Então, por que na zona urbana eles não plantaram somente espécies como essa de porte mais baixo e raiz, sistema radicular mais raso? Não, eles estão usando, respeitando os princípios ecológicos, porque eles conhecem, eles têm um conhecimento científico, ecológico. Então, essa prática aqui, ainda na zona urbana, está derrubando cientificamente essa ideia equivocada e produto de analfabetismo ecológico de muitos que defendem plantar cacaueira a pleno sol. Cadê que aqui só existe essa espécie que é de porte baixo? Não, porque no período de seca crítica de qualquer região do planeta Terra, as árvores que têm um sistema radicular mais profundo é que vão compensar o déficit hídrico da atmosfera. O sistema radicular das árvores são mais profundos e vão buscar água nas partes mais profundas do solo para poder reabastecer a atmosfera, né, que o nosso Deus criou com água. Então isso aqui, ó, derruba cientificamente, derruba com base técnica científica ecológica, que
plantar cacaoeiro a pleno sol é prova do analfabetismo ecológico de quem defende, infelizmente. E aqui vocês veem a vegetação herbácea, gramínea, uma vegetação que é semi-herbácea, a vegetação herbácea, a vegetação arbustiva, arbórea de porte baixo e outra de porte intermediário ainda aqui e a de porte mais alto. Então quer dizer que nós estamos aqui fazendo um documento de conhecimento, graças a Deus, de científico, de quando chove, a água da chuva que cai sobre as árvores, e essa chuva vai beneficiar o ser humano, reabastecendo as nascentes, reabastecendo os rios e promovendo a gestão da economia do ciclo da água no meio ambiente. Aqui quem vos fala é Dacilto Matos dos Santos. Hoje são 8 de setembro de 2022. Estamos aqui fazendo um documentário em loco e mostrando que o porquê de existir enchentes que matam vida humana, que destrói o patrimônio humano urbano em determinadas regiões e principalmente aí no Brasil. Graças a Deus. Obrigado. Aqui é Dacilto Matos dos Santos, do Lu, Geórgia, Estados Unidos da América, dia 8 de setembro de 2022.